O legado dos cowboys pode ser melhor resumido através de uma simples descrição: o batimento cardíaco do Velho Oeste. Cowboys e a cultura cowboy dominaram em grande parte a conversa sobre o Velho Oeste e a obsessão duradoura do mundo com todas as coisas da fronteira ocidental. Graças ao ex-soldado transformado em showman William Cody, ou melhor conhecido como Buffalo Bill, as mentes de todos foram preenchidas com representações dramáticas da vida no Oeste, focando nos feitos dos cowboys. A representação funcionou sem esforço, pois os cowboys definiram muito da vida americana, pelo menos como era no final do século XIX, antes de se espalhar para a era moderna da história dos Estados Unidos da América. Os cowboys viviam vidas marcadas por trabalho árduo, comunidade, agricultura, comércio e, por vezes, perigo, dependendo do local e época em que viviam como vaqueiros. Para explorar mais sobre o contexto histórico dos cowboys e os homens e mulheres que representaram esses ícones, aqui está o próximo vídeo em uma série de ensaios focados em vaqueiros específicos que simbolizam a importância da profissão para a história dos Estados Unidos da América. A seguir, a lenda de Frank Eaton, também conhecido como Pistol Pete e o maior cowboy de legado de todo o Oeste. Antes que Pistol Pete pudesse fazer sua reivindicação à fama na fronteira ocidental, sua vida começou no litoral nordeste. Ele nasceu Francis Boardman Eaton em 26 de outubro de 1860, em Hartford, Connecticut, para os pais Francis Eaton Sr. e Elizabeth Goodhill. Francis, que frequentemente era chamado de Frank como seu pai, cresceu em uma casa modesta ao longo da costa do Atlântico. Seu pai era um vendedor de suprimentos para fazendas em uma estrebaria local, e sua mãe era dona de casa. Quando o futuro Pistol Pete era apenas um bebê de 6 meses, Frank Sr. foi chamado para servir no Exército da União, pois a Guerra Civil havia começado em abril de 1861. Frank Sr. era um abolicionista fervoroso, recusando-se a apoiar a escravidão em todas as suas formas. Entre 1861 e 1865, ele passou muito tempo longe da residência da família em Hartford, lutando na linha de frente contra o Sul secessionista. Isso compensou para ele e sua família, quando Frank Sr. sobreviveu aos 4 anos do sangrento conflito, retornando são e salvo para casa em Connecticut. Anos depois, os Eaton, cansados da vida em Connecticut, buscaram novas oportunidades no Oeste. Com a conclusão da Guerra Civil e as ofertas de terras baratas na fronteira, fazia sentido se mudar e começar o sonho americano de novo. Quando Frank Jr. tinha apenas 8 anos, por volta de 1867 ou 1868, os Eatons arrumaram as coisas e se mudaram para o oeste, para Twin Mound, Kansas, uma cidade fantasma moderna no lado leste do estado. Não muito tempo depois de sua migração para o oeste, no entanto, uma verdadeira tragédia atingiu a família em seu núcleo. Frank Sr., um abolicionista fervoroso, não temia expressar suas opiniões em Twin Mounds, no condado de Douglas, Kansas, e além. Nem a presença de confederados e outros simpatizantes da rebelião dissuadiu o ex-oficial da União. Contudo, o apoio à Confederação na fronteira oeste diferia muito do leste. O Oeste ainda era muito incivilizado, e grupos de ex-guerrilheiros rebeldes virados fora da lei do Velho Oeste tornavam a vida dos abolicionistas ainda mais arriscada. Uma das gangues confederadas que atuava no leste do Kansas era os Raiders de Quantrill. Os Raiders de Quantrill foram emboscadores durante a guerra, e muitos de seus ex-membros serviram em bandos de foras da lei populares, como a Gangue James Younger, liderada por Jesse James. Outros se tornaram reguladores, grupos de soldados confederados vigilantes e outros sulistas que buscavam atingir os territórios ao redor com caos e conflito.
Quando Frank Sr. encontrou alguns desses ex-assaltantes, rumores diziam que eram dos clãs Ferber e Campsie. Uma discussão entre o abolicionista e os ex-confederados rapidamente azedou. Frank saiu do conflito inicial ileso, mas a ira estava à espreita na próxima esquina. Alguns dias depois, os guerrilheiros não identificados fizeram uma visita surpresa à residência Eaton, onde atiraram em Frank Sr. a sangue frio, e bem diante dos olhos de seu próprio filho. Frank Jr. e o futuro Pistol Pete ficaram devastados e traumatizados por testemunharem de perto o brutal assassinato de seu pai. Ele foi rapidamente acolhido por um amigo próximo da família, chamado Mosey Beeman. Mosey era um ex-pistoleiro e sabia que o único caminho a seguir para Frank Jr. era o da vingança. Um dia ele disse ao jovem garoto: "Meu garoto, que a maldição de um velho caia sobre você, se você não tentar vingar seu pai." Frank Jr., inspirado pelo chamado à aventura de Mosey, assumiu a responsabilidade e aprendeu a atirar com rifles e pistolas a longas e curtas distâncias. Ele se preparava para uma carreira promissora. Atravessando o oeste, Sete anos após testemunhar o assassinato de seu pai, ainda na tenra idade de 15 anos, Frank Eaton Jr. estava quase concluindo seu treinamento de pistoleiro. Ele vinha treinando suas habilidades lentamente, mas com certeza, porém ainda não estava pronto para iniciar sua missão de vingar o assassinato de seu pai. Como resultado, Frank visitou o Forte Gibson do território indígena para dar continuidade ao seu treinamento. O Forte Gibson, posto avançado do 10º Regimento de Cavalaria na época, estava repleto dos principais especialistas em tiro dos Estados Unidos da América que o exército tinha a oferecer. Ao chegar no Forte da Cavalaria, Frank foi recebido com ceticismo. O 10º não se importava com um jovem aprendiz buscando aprimorar suas habilidades de combate com armas para o bem, mas não lhe deu muita chance após perceberem sua deficiência. Frank Eaton Jr. nasceu com um olho esquerdo cruzado, um detalhe que não passou despercebido pelas pessoas em Forte Gibson. Não demorou muito para Frank surpreender os soldados, que lhe deram uma chance de mostrar o que já sabia, revelando sua habilidade de mirar uma pistola sem utilizar a mira no cano. Aqueles que presenciaram a impressionante exibição de tiro de Frank ficaram muito impressionados. O jovem de 15 anos era muito novo para se juntar oficialmente ao 10º Regimento de Cavalaria e ao Exército. Porém, os atiradores do regimento não hesitaram em desafiar o novo integrante astuto. Para sua crescente surpresa, mesmo aqueles atiradores que se especializaram em tiro ao alvo não conseguiram superar Frank Jr. Ele não era apenas incrivelmente preciso, mas o fenômeno ainda adolescente também era rápido como um relâmpago. Chegou ao ponto em que ele venceu tantas competições que o oficial comandante do forte, Coronel John Joseph Coffinger, recompensou Frank não apenas com uma insígnia de atirador, mas com um novo nome que ficaria para sempre gravado nos livros de história. A partir de então, Frank Eaton Jr. era apenas seu nome legal, e ele seria conhecido como Pistol Pete, e seu legado só continuaria a crescer a partir daí. Depois de aprimorar sua habilidade de tiro ao máximo, Pistol Pete deixou o Forte Gibson com seu plano original em ação. Ele passaria o próximo ano ou mais cavalgando por todo o leste do Kansas e os estados vizinhos para caçar os homens que mataram seu pai. Embora não existam documentos históricos para provar tal façanha, a lenda diz que ele conseguiu rastrear 5 dos 6 bandidos. O 6º e último assassino confederado não pôde ser encontrado, mas Pistol Pete descobriria mais tarde que este membro da gangue guerrilheira já havia sido preso e assassinado, supostamente por causa de um jogo de cartas que deu errado. Pode não ter sido a vingança final que o cowboy queria, mas ele não podia fazer muito. Frank Eaton Sr. havia sido vingado,
e aqueles responsáveis pelo crime encontraram seu fim com o Velho Oeste. E isso foi suficiente para o seu filho. Aos 17 anos, Pistol Pete supostamente usou sua força para se tornar um dos mais jovens dos Estados Unidos da América, delegados do xerife na história dos Estados Unidos. Ele afirmaria mais tarde que havia sido comissionado por Isaac Parker, o infame juiz da forca da fronteira oeste, para trabalhar em Fort Smith, Arkansas. Este trecho de terra abrangia muito do território indígena e do atual Oklahoma, desde os desertos do norte do Texas até as planícies do sul do Kansas. Conhecido mais uma vez por sacar rápido e ter o tiro mais preciso de todo o território, o próprio Pistol Pete faria saber que era mais rápido até mesmo que o próprio Buffalo Bill Cody. Claro, tal competição entre os dois não tem registro oficial na história. Mas muito poucos residentes do território indígena, ou do Distrito Oeste em geral, tinham a falta de bom senso para tentar refutar isso. Logo após sua nomeação marcial, Pistol Pete se apaixonou por uma garota chamada Jenny, perto de Bartlesville, Oklahoma. Jenny, uma jovem muito religiosa, deu um crucifixo a Pistol Pete, na esperança de que ele protegesse seu namorado, geralmente cuidadoso. Jenny seria mais tarde considerada uma psíquica, pois proteção é exatamente o que o colar de cruz trouxe. Durante um intenso tiroteio com um grupo local, Pistol Pete foi baleado no peito. O dano foi mínimo, no entanto, apenas porque a bala desviou do crucifixo metálico. O pistoleiro foi salvo e depois disse que preferia as orações de uma boa mulher em uma luta do que meia dúzia de armas quentes. Ela está falando com a sede. Em mais uma reviravolta trágica na história de Pistol Pete, outro ente querido logo partiria. A menina Jenny encontrou um fim precoce após contrair pneumonia e morrer de complicações. Ela foi sepultada em uma pequena sepultura marcada, com um lendário crucifixo na cabeceira. Mas seu espírito permaneceria com Pistol Pete pelo resto de sua carreira de cowboy. Na próxima década, Pistol Pete cumpriu seus deveres como homem da lei com diligência, sobrevivendo a alguns tiroteios com seu confiável par de Colt .45s. Ele também era conhecido por sua confiança irrestrita, uma vez citado dizendo que seu melhor seguro era sua própria agilidade e precisão por meio das pistolas. Em 1889, Pistol Pete aproveitou a corrida por terras de Oklahoma daquele ano. O território indígena foi gradualmente aberto para novos assentamentos, e o ambicioso cowboy não perderia sua chance. Ele focou em um lote de terra a sudoeste de Perkins, Oklahoma, uma pequena cidade de 40 acres estabelecida por Joseph Worth. Em 1891, a cidade de Perkins foi oficialmente incorporada e nomeada em homenagem ao bispo Walden Perkins, que garantiu a construção de um correio. Nos próximos anos, Pistol Pete fez seu conhecimento do território conhecido pelos líderes da cidade local e eventualmente foi eleito xerife. Ele também abriu uma oficina de ferreiro na cidade, onde conheceu a comunidade e contribuiu para o crescimento de Perkins até a década de 1890. Em 1893, Pistol Pete encontrou o amor novamente e casou-se com Orpha Miller de Guthrie, Oklahoma, em agosto daquele ano. Eles tiveram 2 filhos e os criaram em Perkins. No entanto, o infortúnio do cowboy com assuntos familiares apenas continuou no estado de Sooner, com a morte prematura de Orpha 7 anos após o casamento. Disse que Orpha Miller Eaton morreu de doença pulmonar. Alguns anos depois, em dezembro de 1902, Pistol Pete tentou a sorte no namoro pela 3ª vez, casando-se com sua segunda esposa, Anna Silix. Este relacionamento durou muito mais tempo do que os anteriores, já que os dois tiveram 8 filhos. Pistol Pete continuou com seus modos de xerife e cowboy bem na idade adulta e não perdeu sua habilidade de tiro, mesmo como um homem velho.
Ele passou por várias fases servindo em seus cargos como marechal, xerife e vice-xerife mais tarde na vida. Relatórios divergem sobre o número de marcas na arma do cowboy atirador aposentado, variando entre 11 e 15. 5 dessas marcas são dos 5 homens que ele matou para vingar a morte de seu pai. A vingança não foi o único aspecto marcante da vida de Pistol Pete. O homem escreveu 2 livros sobre suas façanhas na fronteira. O primeiro foi a autobiografia Veterano do Velho Oeste, Pistol Pete, que cobriu seus anos como delegado dos Estados Unidos da América, Marshall e como cowboy em Kansas e Oklahoma. Agora acredita-se que essa conta contada por Pistol Pete foi em grande parte fabricada, e pelo menos exagerada, pois existem poucos registros históricos que respaldam suas afirmações. O segundo livro que ficou famoso por recontar a vida e os tempos de Frank Eaton foi chamado Histórias de Fogueira, Lembranças de uma Lenda do Cowboy. As histórias contidas foram coletadas ao longo dos 30 anos após a eventual morte de Pistol Pete, recontadas por aqueles que se sentaram no alpendre do atirador em Perkins, Oklahoma, e ouviram as histórias do Velho Oeste. Em 8 de abril de 1958, Frank Eaton Jr., conhecido como Pistol Pete, faleceu aos 97 anos. Ele deixou para trás 9 filhos, cerca de 31 netos e 3 bisnetos. Pistol Pete também deixou marcas notáveis de seu legado, tanto na forma como as pessoas falavam e visualizavam o Velho Oeste. A frase "mais quente que a pistola do Pete", um ditado de pequenas comunidades do meio oeste dos Estados Unidos, remetia às habilidades de tiroteio do homem e à perseguição dos invasores de Quantrell. Ele também foi imortalizado como o mascote oficial da Universidade Estadual de Oklahoma, antes chamada de Faculdade A&M de Oklahoma. Após montar um cavalo no desfile do Dia do Armistício de 1923 em Stillwater, Oklahoma, membros da faculdade se encantaram pelo mito do cowboy ainda vivo e decidiram que ele e suas pistolas gêmeas seriam a representação perfeita. Pistol Pete não era apenas um símbolo do Velho Oeste, mas também dos assentamentos de Oklahoma e do revigoramento da cultura americana. A partir de então, a escola seria chamada de Cowboys, e em 1958, o nome Pistol Pete foi oficialmente declarado o mascote da escola. Para o resto de nós, nossa imagem duradoura de Frank Boardman Eaton Jr. e do homem uma vez chamado Pistol Pete começa com uma simples moeda sendo jogada no ar, antes do lendário policial, pistoleiro e cowboy desenhar, mirar e derrubar a moeda antes que ela atingisse o chão. Pode não parecer muito, mas é a imagem perfeita para descrever Pistol Pete, um grande contribuinte para a iconografia e o legado da fronteira americana.